Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje vamos falar sobre uma palavra muito bonita da Bíblia. É a parábola do semeador. Irmãos, a parábola do semeador é de notável beleza poética, pela sua originalidade e pelas lições que ela se encerra. Honra ao seu autor e ela revela a profundidade de um soberano pensador, Jesus. Uma verdadeira obra-prima que ocupa lugar na literatura universal. A Galileia, região que Jesus estava quando contou a parábola do semeador, possuía um solo muito fértil. Jesus estava às margens do mar da Galileia, de onde se podia ver um campo de trigo ondulado, que descia até a praia. Irmãos, havia um caminho trilhado que o atravessava, sem muro, nem qualquer outro fator que impedisse a semente de cair aqui ou acolá, nas suas bordas. Nessas bordas, o chão estava endurecido pela contínua passagem dos cavalos, mulas e homens. No meio do campo estava a boa terra, a planície de Genezaré, com uma plantação viçosa e bela, produzindo grande quantidade de trigo. Ali também se encontrava um solo rochoso, coberto com uma fina camada de terra, oriundo das montanhas e colinas que cercam o lago de Genezaré. Esse solo alcança várias partes do campo. Podia-se ver também junto ao campo cardos, urtigas e outras plantas espinhosas. Quem esteve em Jerusalém visitando como nós, pôde ver e comparar o que a palavra nos diz. Mateus 13:2 diz que ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E no texto de Mateus capítulo 13, 1:23, nós vemos que Jesus saiu de casa e se assentou às margens do lago de Genezaré. Logo as multidões fluíram para ouvir as suas palavras. Por serem muitas pessoas, Jesus, num lindo cenário, subiu no barco de Pedro e pediu para que o barco se afastasse um pouco daquele púlpito majestal que balançava suavemente sobre as ondas. O mestre utilizou das peculiaridades da vida do povo a que ele se dirigiu. Mateus 13:3 nos diz: e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Jesus no barco certamente podia ver os campos de trigo próximos. Ele utilizava da agricultura do trigo, uma atividade que os seus contemporâneos conheciam muito bem. Por isso Jesus podia transmitir-lhes de modo claro e caloroso diversas verdades, pois as atividades que o mestre usou na parábola do semeador eram familiares de todos os seus ouvintes. Um povo de caráter acentuadamente camponês. Mas vamos à semente à beira do caminho. A parábola fala do semeador que lançou suas sementes ao solo, porém algumas caíram à beira do caminho. Uma alegoria que nos remete ao coração humano, à borda do campo de trigo. Era este local solo muito pisado e endurecido. Fatalmente a semente não conseguiria penetrar nesse solo, deixando-a exposta às abundantes aves que habitavam na região. Mateus 13:19, irmãos, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus se referia àqueles que não entendiam o evangelho, não compreendiam porque a mensagem não seguia a lógica religiosa de que eles julgavam conhecer. A mensagem de Jesus dizia que o reino de Deus era de origem espiritual, uma libertação interior que modificava o homem em seu caráter, refletindo uma nova prática de vida, prática esta que era baseada no amor e ao próximo, ainda no amor aos inimigos e perseguidores. A este tipo de discurso muitos rejeitavam, ouviam e não compreendiam. Não era de interesse deles. Eles esperavam um Messias que engrandecesse as suas vidas materiais.
elevando o reino de Israel a uma potência dominadora. Mas a mensagem não era essa. Por isso ouviam de mau grado, com uma disposição interior de não aceitá-la. E por não entender a mensagem do Evangelho, eles endureciam seus corações e não podiam se converter e serem sarados. De forma que neles se cumpria o que foi dito pelo profeta Isaías. E hoje não é diferente. Hoje ainda continua a mesma coisa. Mateus 13,14, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Mateus 13,15 continua, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A semente que caiu em solo pedregoso. Jesus prossegue com a parábola do semeador, falando sobre a semente que caiu em pedregais, um terreno com uma fina camada de terra, mas com um solo rochoso em seu interior. O mestre se referia àqueles que vivem o evangelho de forma superficial. A semente nasceu rapidamente, mas não podendo se aprofundar suas raízes, não conseguiu ter contato com a água em quantidade suficiente e foi queimada pelo sol. Mateus 13, versículos 5 e 6. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A água, irmãos, é a palavra de Jesus. É a palavra que nos limpa e rega as nossas raízes espirituais. Mas muitos se enganam em um evangelho de situações cômodas e superficiais. Se está tudo indo bem, então glorificam a Deus. Não entendem em profundidade a palavra de Deus. Pensam que o evangelho é um tipo de certificado ou proteção contra as dificuldades da vida. Porém, como não é assim, quando os problemas chegam, as dificuldades, provas e lutas se apresentam, logo se escandalizam e se vão. Esses não compreendem que o evangelho é também renúncia. Mateus 13, 20 e o 21 nos fala que o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, é chegada a angústia, é a perseguição por causa da palavra, eles logo se ofendem. Também a semente entre os espinhos. A parábola do semeador nos dá um outro exemplo de solo. Um solo onde juntamente com a semente cresceram também plantas espinhosas. Os espinhos são aqui os cuidados da vida. Há aqueles que recebem a palavra, receberam o chamado, mas sempre alegam que há algo que ainda precisam resolver antes de viver para Deus. E outra caiu entre espinhos e espinhos cresceram e sufocaram-na. Mateus 13, 7. Eles sabem, conhecem a palavra, entretanto, diante das tentações, das ofertas mundanas, dos prazeres oferecidos, das facilidades, dos atalhos, acabam sucumbindo, são sufocados pelo pecado, não conseguem rejeitar e renunciar à prática de vida pecaminosa do mundo. Mateus 13, 22 nos diz que o que foi semeado entre espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Também vemos a semente que caiu em boa terra. Finalmente, a parábola do semeador nos fala da semente que caiu em boa terra. Felizes são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e a compreendem. Entendem que o evangelho é a boa nova de que Deus estava em Jesus, se reconciliando com o homem, não imputando seus pecados, mas se fazendo pecado por nós. Mateus 13, 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mateus 13, 23 nos fala, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outro 60 e outro 30.
A mensagem de amor a Deus e ao próximo é recebida com alegria em seus corações. São humildes de corações, pois o humilde é o ensinável. Por isso eles sabem que mesmo se chorarem, são felizes, porque serão consolados. Andam em mansidão, em paz, são pacificadores, receberam a paz e são embaixadores da paz de Cristo. Gálatas 5, 22 e 23 nos fala que, mas o fruto do Espírito, ele é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Sofrem por causa da justiça, mas não desistem e continuam a praticar o bem. Esses dão fruto a 100, 60 e a 30, porque o fruto do Evangelho é vida, é paz. Mas a nossa função como semeadores é lançar a semente. Não nos cabe julgar que tipo de solo cada pessoa representa. Isto cabe ao agricultor, que é Deus. Deus é o agricultor, nosso Pai. E o agricultor, segundo a sua vontade, pode revirar o solo pedregoso, limpar os espinhos, arar a terra e fazer nascer um solo fértil. É receptivo à sua palavra. É aí que nós entramos, é aí que nós vemos a capacidade de Deus nos carregar, de Deus nos confortar, de Deus trabalhar em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra de hoje. Aleluia.